Começa agora o Rádio MP Entrevista, um programa do Ministério Público de Minas Gerais. A escassez de água já afeta milhões de brasileiros e reforça a importância da preservação ambiental e da gestão responsável dos recursos hídricos. Para falar sobre a crise hídrica no Brasil, o Rádio MP Entrevista recebe o promotor de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, Lélio Braga. Olá, promotor Lélio, seja muito bem-vindo ao Rádio MP Entrevista. Promotor, explica pra gente o que é essa crise hídrica. O Ministério Público é guardião do meio ambiente e atua de forma serena na consecução de ações preventivas, através de TACs, através de inquéritos civis e repressivas, através das ações judiciais. A água, ela é um direito fundamental. A água potável, até uma discussão de uma possível PEC garantindo o direito da água potável como um direito fundamental. A gente não pode se furtar a ela porque ela não é nem a questão envolvendo mudanças climáticas. A questão é que nós vivemos ciclos de crise hídrica e as mudanças climáticas, com certeza, elas agravam isso. O que a gente está vendo é cada vez mais eventos climáticos e crises climáticas, crises hídricas mais fortes. O Ministério Público, como guardião do meio ambiente, zelar para que a população passe por esses eventos de uma forma mais adequada e mais protegida possível, dentro do que a Constituição nos garante aí, através das nossas ações. O que é uma crise hídrica? É falta de água potável para a população ou é a falta de água para a pessoa tomar banho? O que é a crise hídrica? Na verdade, não é só falta de água para a população, ela é falta de água para o meio rural, onde tem a questão da segurança alimentar, falta de água para as fábricas também, elas precisam da água para... nós temos até a situação atual aí, que é a questão dos data centers, eles consomem bastante água. Tá? As pessoas querem, mas elas sabem que a instalação do data center tem que ser feito com todo o estudo ambiental cuidadoso, que em algum momento vai ter uma queda na questão do fornecimento da água, porque há um uso muito grande da água. Alguns autores que defendem que depois da Segunda Guerra Mundial, houve um momento que, por causa da industrialização ter explodido com mais força, um momento chamado da grande aceleração, que é o consumo maior dos recursos, que acabou afetando a questão hídrica. Apenas a título de exemplo, posso te passar o caso de Governador Valadares, que é a minha cidade natal. Quando eu era criança, eu encontrei um catálogo telefônico da minha avó, da década de 40 de Governador Valadares. Na capa tinha a Pedra de Bituruna e tinha florestas ao redor. Valadares, há 100 anos atrás, era floresta pura. E hoje lá é só capim. Então o que acontece? O Rio Doce, há 100 anos atrás, consequência dessa exploração irracional dos recursos ambientais, ele era navegável. E ele tinha profundidade para barcos passarem. Hoje, na época da seca, você consegue atravessar o Rio Doce em Linhares, a pé. Em Valadares, você consegue, na época da seca, atravessar em alguns pontos ainda, pequenos, mas você consegue atravessar a pé também. Então, depois do rompimento da barragem, ficou pior ainda, Aí houve a questão da piora no sentido qualitativo, que alguns pesquisadores que apontam, que atingiu até perto do arquipélago de Abrolhos, parte desses resíduos. Foi uma crise, talvez uma das maiores crises mundiais, envolvendo recursos hídricos. Onde tinha floresta, hoje tem capim. Mas nem o Ministério Público é contra a atividade agropecuária, de forma alguma. Só que ela tem que ser exercida com equilíbrio para evitar essa situação. Essa retirada de florestas nos últimos 100 anos, ela foi feita de forma desequilibrada. E agora nós estamos pagando o pato, porque o rio agora, as águas, elas estão, ficando cada vez mais escassas, Então, o senhor está indo na causa, a gente fala que a crise hídrica, ela vem por causa do desmatamento, também principalmente. Sim, ela tem a parte estrutural do planeta Terra, a parte geológica, com certeza tem. Dos processos geológicos da Terra, sim. Mas o ser humano tem contribuído excessivamente nos últimos 100 anos para isso, E qual foi o impacto positivo e qual foi o impacto negativo disso? É igual uma questão que eu já debati com muita gente que trabalhava no IGAM, e Nemater, mas mais no passado, quando eu era promotor em Itaiomi, que é a questão de você construir lagos nas fazendas. Existe toda a necessidade do estudo de impacto ambiental. Aí muitas vezes a pessoa fala assim, não, construir o lago vai ser ótimo. Mas peraí, tem que chamar um técnico ir lá, fazer as medições corretas e verificar. Dentro de todo o contexto da ciência, nós estamos falando de uma ciência baseada em evidências empíricas, de que, olha, vai haver um impacto positivo por isso, isso e isso, e um impacto negativo por isso. Isso vai ser recomendado porque o impacto positivo é maior que o negativo.
Mas, assim, o que você vê é que a pessoa vai, bota na cabeça que tem que fazer um lago e faz. Algumas das pessoas que trabalham no meio rural estão preocupadas com a questão de mau uso da água. Mas se você colocar 200 cabeças de gado numa área que te aproxima da água, para eles beberem água, vai ter destruição. O satélite, com certeza, vai flagrar isso aí, né? Então, eles estão um pouco preocupados com isso, né? A fiscalização tende a aumentar porque a crise hídrica, a crise ambiental, ela se agravou. Recentemente, Congonhas de Ouro Preto, foi aquele vazamento dos diques da Vale, que era lama, não é detrito de minério. Mas isso também agrava a crise ambiental, porque chegou no Rio Maranhão, se não me engano, e depois Rio Goiabeiras, Maranhão, que vai desaguar no Paraopeba. Esse tipo de evento que tem a ver com a mineração tem agravado muito a crise hídrica. Isso que eu não estou nem falando do anterior, que é Brumadinho e Mariana. A gente tem Rio Doce e tem Rio Paraopeba. Isso só agrava a crise hídrica. Nossa, foi o Paraopeba, para muitos povos tradicionais, acabou. Nós sabemos como que isso afeta a população, e em especial a população mais vulnerável. Esse caso aí que você acabou de levantar recente, Ouro Preto e Congonhas, teve duas situações que me chamaram a atenção. Primeiro, comunicação dos infratores foi péssima. Primeiro eles negaram, depois minimizaram, e aí vem com essa história de trocar. Não, isso aqui não houve uma represa, houve um extravasamento. Você tá querendo minimizar um caso grave. A população tem o direito de ser comunicada corretamente sobre essas coisas. Aí a mineradora imputava como esse episódio não é tão importante porque não é um reservatório grande que é fiscalizado. Opa, vocês não estão dando conta nem de fiscalizar adequadamente o pequeno. O que a gente pode esperar? É impossível que um extravasamento desse não tenha aparecido em algum momento dentro dos perigos que o gerenciamento de riscos aponta em cada atividade. Mas o que acontece? Que você vê que na prática vamos botar o dinheiro para proteger o que é mais importante, e se der o problema no menos importante, a gente se vira, tenta fazer acordo. Isso só agrava a questão hídrica, esse tipo de o que eles chamam de extravasamento. Por isso chegou em 3 rios. Sim, com certeza. Então, porque fere direitos constitucionais da comunidade envolvendo a participação popular ambiental material, que é o direito de você ser comunicado corretamente sobre o fato. Não é só a questão do dano, de repor o dano. Tem outros direitos também que são importantes. E aí, promotor, é que entra o papel, né, do Ministério Público para solucionar esse tipo de conflito, tem sido cada vez pior, né? Sim, com certeza. Mas assim, o que você vê é que a Procuradoria-Geral de Justiça está municiando os promotores ao longo dos últimos anos, né, com informações, com treinamentos. Tenho visto o seguinte, que isso não está ocorrendo paralelamente nos órgãos ambientais. O que eu vejo é que os órgãos ambientais têm poucos servidores, eles deveriam ter concursos para ter mais servidores, e também a polícia. A Polícia Civil, ela precisa de mais estrutura para poder fazer essas investigações. O que você vê hoje é que as pessoas que estão lá na Polícia Civil trabalhando na área ambiental, eles são tipo heróis. São poucas pessoas para o estado todo, e isso acaba prejudicando a coleta da prova adequada para o Ministério Público atuar. Mas eu acho que a gente tem que olhar de forma adequada a falta de recursos humanos na Polícia Civil, porque está afetando o trabalho da produção da prova depois em juízo. Certo, e aí o Ministério Público também pode cobrar do próprio Estado essa reposição de servidores, essa atenção a esses órgãos? Tem sido feito? Dentro das atribuições dos promotores que trabalham na primeira instância, né, acredito que o grosso está sendo feito. Agora eu penso que a gente tem que amadurecer essa situação como instituição de tentar resolver a questão da falta de servidores na Polícia Civil, porque realmente não dá para aceitar mais que quase 10, 15, 20 anos, eles estão com 40%, quase 40% de falta de policiais civis e acaba afetando a área ambiental também. É hora do Ministério Público fazer uma reflexão sobre isso. Se não seria o caso até de ajuizar uma ação para eles contratar uma parte desses 40%, uma parte grande. Não dá para você ver a Polícia Civil de São Paulo fazendo concurso para 2.000 pessoas para o cargo tal, 2.000 para o outro, 2.000, e Minas fazendo concurso para 200 vagas no mundo, assim, não está repondo nem quem está aposentando. E isso acaba afetando. E é o problema que toda vez que a gente vai bater na porta da polícia para cobrar a melhor qualidade da investigação criminal, a gente enfrenta essa reclamação por parte dos delegados, que é a falta de material humano para fazer essas investigações. Essa foi a entrevista com o promotor Lélio Braga, que alertou para os riscos da crise hídrica e a importância do uso consciente da água. O Rádio MP Entrevista de hoje fica por aqui. Até a próxima. Do Ministério Público de Minas Gerais, Marco Aurélio Franco. Rádio MP em todo lugar ao seu lado. Siga a gente nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial para mais informações.
informações, acesse mpmg.mp.br.